ok? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 7. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 7. E assim que você achar, se você pudesse, coloque em pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus, para que nós possamos lê-la, né? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Todos acharam? Quem não tem Bíblia pode acompanhar aqui no Data Show. Diz assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cânticos e com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Pai, nós te damos graças por esse momento onde a tua palavra é lida, e eu te peço, Senhor, que tu fales conosco, ó Pai, que tu abras o nosso entendimento, abras os nossos ouvidos, que o nosso coração esteja preparado para receber a tua semente, ó Pai. Deus, usa-me conforme seu projeto, ó Pai, seu desejo, Senhor, o seu propósito na vida dos teus filhos e filhas que estão aqui essa noite. E que todos nós possamos sair daqui abençoados, Senhor, entendendo, Senhor, a tua boa vontade, ó Pai. Deus, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar e aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Esse texto fala sobre a arca da aliança, ou a arca do concerto do Senhor. Aquela arca representava a presença de Deus, e ela continha 3 elementos, que representavam autoridade, suprimento. Então Deus ia ali e trazia naquele lugar, naquela arca, que ela é de madeira de cetim, madeira revestida de ouro, né? E tinha 2 querubins em cima. E aquilo representava a presença de Deus no meio do povo. E Deus determinou que os sacerdotes carregassem a arca através de varões. Não era para tocar na arca do Senhor. Não era para se colocar a mão sobre a arca do Senhor. A maneira correta que Deus determinou é que se colocasse os varões, tinham 2 argolas de cada lado, colocassem aqueles varões de madeira, e os sacerdotes carregassem no ombro. Deus determinou assim. E um pouco antes desse texto, a arca foi roubada e foi levada para fora da terra de Israel. Só que chegando lá, o povo que havia roubado começou a ser castigado por Deus, começou a ter feridas, começou a sofrer muito. Então eles falaram: vamos devolver essa arca porque ela está fazendo mal a nós. E quando Davi ficou sabendo que a arca estava sendo devolvida, ele ficou feliz. Porque quando foi tirada do povo, o coração do povo se esmoreceu, porque foi tirada a presença de Deus. Imagina você estar nessa terra e não sentir a presença de Deus, não sentir a alegria de Deus, não saber que Deus estava com você, saber que você estava abandonado. Não tem momentos na nossa vida que parece que tudo está dando errado e a gente olha para cá, olha para lá e parece que não vê Deus? Sim ou não? Tem momentos na nossa vida que a gente olha assim ao nosso redor e fala: Deus, o que aconteceu? Deus esqueceu de mim. Tudo está dando errado, tudo está dando para trás, eu oro e nada acontece. Agora, isso são momentos que nós passamos, não que Deus nos tenha deixado, mas muitas vezes Deus trabalha nesse silêncio. Deus está preparando a tua vitória. Diga amém. Amém.
Agora imagina um povo onde a presença de Deus foi tirada, não foi só temporariamente, mas foi permanentemente, sem a presença de Deus, sem esperança e sem direção. Quando Davi ouviu que a arca estava em determinado lugar, ele foi correndo para lá com os sacerdotes, foi para lá com o povo, foi lá buscar com toda alegria. E Davi, na sua boa intenção, ele achou melhor fazer de outra maneira. Primeira coisa que nós temos que entender: a maneira de Deus é perfeita. A maneira de Deus é a melhor maneira para qualquer coisa. Por mais intelectual que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais esperto que você seja, a tua maneira não é a melhor maneira de se fazer as coisas. Quando Deus determinou que a arca deveria ser levada pelos sacerdotes nos ombros com varões, por mais que Davi tivesse uma boa vontade de colocá-la num carro de boi, de levar para evitar que os sacerdotes carregassem peso, para evitar que aquela arca sofresse algum dano, então falou: vamos colocar num carro de boi. Mas não foi assim que Deus determinou. Porque se eles estivessem carregando no ombro, certamente a arca não cairia. Porque ela teria 4 pontos de apoio, então os 4 carregariam. Agora, em cima de um carro, eu tenho uma brincadeira que eu faço com as crianças, né? Agora já não são mais tão crianças, mas de vez em quando eu ainda faço. E eu brincava que eu ajeitava a carga, né? Então eu dirigia o carro um pouco mais. A minha esposa fica feliz quando eu faço essas coisas, né? Então eu ia um pouco mais rápido e pegava o volante e começava a jogar o carro de um lado para o outro. E aí os carros chacoalhavam lá atrás e dando risada, né? Então eu estava ajeitando a carga. Então, conforme a curva que você faz, ou conforme a maneira que você dirige, começa a balançar e às vezes até você corre o risco de cair no banco. E Deus, na sua sabedoria, sabia que a melhor maneira de se carregar a arca era nos ombros. Porque 4 pessoas estariam caminhando e 4 pessoas estariam carregando. E Davi achou que a maneira que ele elaborou para carregar a arca era melhor do que a maneira que Deus tinha preparado. Davi fez por mal aquilo? Sim ou não? Não. Na sua cabeça, no seu coração, no seu entendimento, ele falou: olha, eu vou cuidar da arca de Deus, vou colocar num carro. Mas não era assim que Deus tinha determinado. E o pior de tudo, 2 homens estavam guiando aquele carro de boi. E um, na sua boa vontade para tentar evitar um mal maior, estendeu a mão e colocou na arca para que ela não caísse. E Deus se irou porque tocou na arca, e ele disse que não era para tocar na arca. E aquele homem que tocou na arca morreu. Não pela sua boa vontade, pela sua boa intenção de segurar a arca, mas sim pela desobediência em não ter feito como Deus determinou. Primeira coisa que nós temos que entender: quando Deus fala para fazer alguma coisa, Deus tem sua maneira e Deus tem o seu projeto em relação àquilo. Quando eu faço conforme a vontade de Deus, as coisas vão bem. Eu sempre uso essa expressão: a Bíblia é o manual do construtor. Quem foi que te fez? Meu pai e minha mãe. Não, foi Deus que gerou você no ventre da tua mãe. Foi Deus que gerou você ali. Porque nós sabemos biologicamente que há uma luta muito grande entre células, né, para gerar essa criança, e uma delas penetra o óvulo e gera uma criança. Então Deus se projetou, Deus se desenvolveu. Então nós somos criaturas de Deus. Independente se filhos ou não, todos são criaturas de Deus. E existe uma coisa chamada manual. Quando você compra um eletrodoméstico, ele vem com um manual de instruções. Aquele livrinho que vem dentro da caixa que ninguém lê, né? Aí você vai querer fazer o negócio funcionar e você não sabe, porque você não leu o manual, né? Tem uma irmã, uma amiga da gente, a Gilane, falou: pastor, eu ganhei um celular legal aqui de um irmão, mas eu não sei mexer com ele, o meu filho não tem paciência de me explicar. Mas deve ter vindo com o manual. Se você pegar o manual, você pode ter uma noção, pelo menos de como faz para ligar o celular. Então todo equipamento vem com manual. E Deus também nos deixou um manual, que é a Bíblia.
E quando nós lemos o manual, quando nós compreendemos a vontade de Deus, nós vamos poder viver da melhor maneira possível. Tem certas coisas que não estão na Bíblia e nós não entendemos o porquê. No Antigo Testamento existia uma determinação de Deus que não se comesse carne de porco. Aí você fala, mas por que Deus não quer que coma carne de porco? Porque já está comprovado cientificamente que a carne de porco é uma das carnes mais contaminadas que existe. Só é mais contaminada a carne humana. Então, quando Deus disse isso no Antigo Testamento, primeiro de tudo, vamos analisar historicamente. Naquele tempo existia açougue? Não. Naquele tempo existiam fazendas que criavam porcos com um ambiente higiênico. Sim ou não? Porco vivia na porcaria. Então hoje os dias são um pouco diferentes. Por quê? Porque nós temos carnes higienizadas. Às vezes eu passo aqui na Carlos Lacerda e tem a feira do Rosana lá, não sei, acho que é de domingo, não lembro que dia que é. Eu passo lá e vejo um cara com um carro aberto, com uma carcaça de porco, vendendo pedaço de porco na feira. É diferente você chegar no mercado, você vai lá, você compra uma bisteca de porco, que você sabe que teoricamente, teve um processo de higiene no cuidado desse porco, na preparação da carne. Agora você chega na feira, você vê um monte de mosca voando em cima daquele porco. Qual a carne que você consumiria? Aquela da feira, que o cara lá está com um porco lá exposto, com um monte de mosca, você não sabe que aquele porco comeu, não sabe de onde veio aquele porco, a origem daquele porco, ou você vai no açougue e compra uma carne que você teoricamente sabe que tem uma procedência. Qual a carne que você compra? Da feira ou do açougue? Então Deus, quando disse não coma carne de porco, é exatamente por causa disso, porque era uma carne imunda e trazia doenças. Meu ex-cunhado, ele tem um bichinho calcificado no cérebro de consumir carne de porco. Ele comeu muita carne de porco, né? A família dele é baiana, então comia muita carne de porco e provavelmente lá eles não tinham esse tipo de higiene. E ele adquiriu um bichinho e o bichinho ficou lá no cérebro, só que ele calcificou. Então ele está lá, não pode ser tirado, está morto e está calcificado, mas não pode ser tirado. Então quando Deus determinou isso para o povo de Israel, foi exatamente para o benefício deles. Não que ele não quisesse que o povo sentisse o sabor, porque vamos ser bem sinceros, uma bistequinha bem feita com um limãozinho em cima, né? É muito bom. Então Deus não estava falando não coma carne de porco porque eu não quero que você sinta prazer. Deus estava falando não coma carne de porco porque não é uma carne saudável, não é uma carne boa. Então quando Deus determina uma coisa para nós, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Diga amém. Quando Deus determinou, coloque os varões e o sacerdote carrega, por mais que eu seja inteligente e ache, mas Deus, eu poderia fazer um sistema diferente. Deus não está preocupado com a nossa tecnologia, com a nossa inteligência. Deus está preocupado em fazer da melhor maneira possível para nós mesmos. Se o carro não tivesse sido usado, se o sacerdote tivesse carregado, Uzá não teria tocado e não teria morrido. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos no caminho de Deus, quando nós procuramos ter ouvidos para ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, porque tem muita gente que escuta a voz de Deus, mas não obedece a voz de Deus. E quando nós nos expomos a obedecer e andar no caminho de Deus, sabe o que acontece na nossa vida? As coisas vão bem. As coisas entram nos eixos e as coisas começam a acontecer da melhor maneira possível para nós. E aí, nesse momento onde acontece toda essa situação, Davi se entristece pela morte de Uzá. Ele se arrepende de ter agido daquela maneira. Ele falou, poxa vida, se eu tivesse feito da maneira correta, Uzá não teria tocado, Uzá não teria morrido. Como eu posso trazer a arca nessa situação para a minha cidade, para a casa que eu preparei? Porque Davi preparou um lugar especial para que a arca ficasse lá. Ele falou, eu errei, morreu uma pessoa, como é que eu posso trazer nessa situação? Imagina o coração do povo que estava tão alegre, saltitando, e de repente viu uma pessoa ser fulminada na presença ali da arca de Deus. Qualquer pessoa, por pior que seja,
Se você está se divertindo numa festa, conversando, batendo papo, chega uma notícia, olha, morreu fulano de tal. Você não conhece o fulano de tal, mas aquela notícia te impacta. Caramba, morreu. Quantos anos tinha? O que aconteceu? Como foi? A morte gera impacto e tristeza nos nossos corações. Dia 15 nós completamos 21 anos de casado. E infelizmente meu pai morreu no dia do meu aniversário de casamento. Aí eu estava lá no meu computador, mexendo nas fotos, escaneando umas fotos para montar lá, para pôr no Facebook, né? As fotos do Vale dos Ossos Secos e do Leãozinho, né? Que eu pesava 48 quilos, né? Era a visão do Vale dos Ossos Secos, né? E a minha esposa tinha o cabelo desse tamanho, né? Não usava chapinha, né? Então depois você entra lá no meu Facebook, né? Você vai ver lá as fotos, né? Então era o Vale dos Ossos Secos e o Leãozinho, né? A música que eu cantava para minha esposa era aquela do Caetano Veloso. Gosto muito de te ver, Leãozinho, né? Então eu estava lá escaneando as fotos e pegando para montar, tudo feliz com aquele momento de felicidade, né? Do aniversário de casamento. E de repente eu estou mexendo no meu celular e vi foto do meu pai. Porque meu pai era um velhinho que nunca vi meu pai com o cabelo despenteado. Ele sempre passava, antigamente era trim, né? Depois ele passou a usar uns outros negócios para mudar o cabelo. O velhinho tinha um xodó com o cabelo, você não podia tocar no cabelo dele. Qualquer pessoa que mexesse no cabelo dele, ele ficava doido. Com exceção da Nicole, né? Então, eu vi a foto do meu pai, eu vi meu pai no hospital com o cabelo despenteado e falei, não, preciso bater uma foto assim, pai. Não, eu vou bater uma foto porque eu nunca vi seu cabelo despenteado. E bati a foto. E de repente eu estou mexendo nas fotos lá e achei a foto dele e eu chorei. Mas o meu pai está no céu. Sim, eu sei que ele está no céu, mas eu sinto saudade do meu pai. Das coisas boas e das coisas ruins. Das coisas que meu pai era joaninha e das coisas que meu pai era chato pra caramba. Que meu pai era muito chato. Mas de qualquer forma você sente falta daquilo. Quem perdeu um pai ou uma mãe sabe o que eu estou falando. Você olha, você fala, caramba, meu pai já não está comigo. E você sente aquela ausência. Isso é natural. Tem gente que fala, não, o crente não pode sentir isso. Mentira. Então qualquer momento que te traga uma lembrança de uma morte, de uma perda de um ente querido, de uma situação de perda, traz tristeza. E imagina o povo ali saltando diante da arca e de repente caiu uma pessoa morta. Como ficou o coração desse povo? Toda aquela celebração, aquela alegria se perdeu. E eles se entristeceram. Davi sentiu o peso da responsabilidade. Ele falou, não vou levar. Eu vou deixar nessa terra aqui. Vou deixar na casa de Obed-Edom. Chegou Obed, o negócio é o seguinte, eu preciso deixar esse negócio aqui durante um tempo. Eu não posso levá-la agora. Porque senão todo Israel seria contaminado pelo sentimento de perda, pelo sentimento de morte. E a arca passaria não a representar mais para aquele povo a presença de Deus, mas sim a ira de Deus. Então havia necessidade de um tempo para que o coração daquelas pessoas fossem tratados, para depois entrar a arca e tudo ser levado certinho. Mas o que é interessante é que a Bíblia fala o seguinte, ela não fala muito sobre Obed-Edom, sobre essa pessoa, mas ela fala que durante o tempo que a arca ficou na casa dele, a casa prosperou em tudo. Eu tenho certeza que daquele momento em diante, Davi pegou, esqueceu o carro, pegou, fez conforme Deus o determinou, levou até a casa de Obed-Edom, depositou a arca em um determinado lugar, e a Bíblia diz que aonde estava a arca, estava ali a representação da presença de Deus, e aonde a presença de Deus está, a bênção e prosperidade. Diga amém. Então, quando Davi resolveu fazer da maneira que Deus determinou, as coisas andaram bem. Algumas coisas na nossa vida não andam bem porque nós não estamos fazendo conforme Deus tem determinado. Aí tem gente que olha a pessoa toda torta, né? Eu conheço umas 2, 3 mulheres, né, que separaram dos seus maridos, né, e ficaram uns 10 anos sozinhas. E eu conheci essas pessoas na Renascer.
ficaram 10 anos sozinhas. De repente, do nada, pegaram e casaram com pessoas que não estavam temendo a Deus e servindo ao Senhor. Aí você encontra a pessoa e fala: o que está acontecendo com você? Ah, é meu marido, é aquilo outro. Então isso trouxe peso. E a gente fala: Jesus amado. Então muitas vezes nós trocamos aquilo que Deus investiu na nossa vida e fazemos conforme a nossa cabeça, e muitas vezes nos arrependemos. Nós temos tristeza, nós temos perda, temos dores, e foi o que aconteceu. Mas eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Quando você colocar as coisas nos eixos conforme Deus está falando para você, Deus vai trazer a alegria, a bênção e a prosperidade. Diga amém. Então houve um conserto, houve uma transformação, e aquilo mudou a história. Então, se você essa noite receber essa palavra no teu coração, fala: Deus, eu vou buscar o que está sendo colocado errado, eu vou ajeitar essa situação, porque eu quero viver a bênção, a alegria e a prosperidade de Deus na minha vida. Quando Davi mudou a história, mudou a maneira de agir, ele obedeceu a Deus e fez da maneira que Deus queria. Obed prosperou, e certamente quando a arca entrou na terra de Israel, foi para um lugar onde Davi tinha projetado, todo o povo se alegrou e prosperou. Então muitas coisas na nossa vida não andam, não caminham, porque nós estamos fora da maneira de Deus. Nós estamos fazendo conforme a nossa cabeça, e quando nós agimos na nossa cabeça, nós geralmente fazemos besteira. Minha esposa é testemunho, ela merece um troféu de ouro, né? Por ter casado comigo, né? Não que eu sou bom, mas muitas vezes eu sou teimoso. E aí quantas e quantas vezes ela chega, porque a mulher ela tem um sexto sentido. A mulher ela tem uma sensibilidade que não sei, né? Eu acho que alguma coisa é um dom de Deus. Quando a mulher fala: não faça, é melhor você não fazer. Porque geralmente você vai quebrar a cara. O homem já não tem esse sentido, o homem é meio, né, impulsivo. Às vezes ela fala para mim: irmão, por que a gente não faz assim? Eu falo: não, a gente vai fazer assim. Aí daqui a pouco eu pego e paro e analiso aquilo que ela falou, para ver se ela tem razão, se é melhor ou não. E a maioria das vezes é melhor. Aí eu chego para ela e falo: irmão, me perdoa, você tem razão, é melhor fazer dessa maneira. Algumas vezes eu falo: não, a gente vai fazer desse jeito mesmo. Então nós temos que entender que quando nós fazemos conforme a nossa cabeça, quando nós não buscamos orientação, nós geralmente quebramos a cara. Geralmente trazemos tristeza para o nosso coração. Geralmente trazemos perdas para a nossa vida. Mas quando nós agimos conforme Deus fala, nós temos bênção, paz e alegria. Tem gente que tem orado a Deus, falado: Deus, o que eu faço nessa situação? Deus fala: toma essa atitude. Ah, mas se eu fizer, o que vai acontecer? Se Deus te falou, faça. Porque isso vai trazer paz ao teu coração. A Bíblia diz que quem se endureceu contra Deus e teve paz. Teve um momento da minha vida que eu estava numa situação errada, e Deus falou: tira isso da tua vida. Tira isso da tua vida. E eu teimei em não tirar aquilo. Aí um dia eu cheguei, estava lá na igreja de Pinheiros, igreja evangélica de Pinheiros. De repente eu falei: vou salvar a minha alma. Aí eu peguei e saí correndo lá da igreja. O irmão falou: onde é que você vai? Eu falei: estou indo salvar a minha alma. Aí ele não entendeu o que eu estava falando. Eu cheguei para a pessoa, falei: olha, não dá para a gente continuar. Era um relacionamento, um namoro, que era errado. Aí eu cheguei para ela e falei: não dá, mas eu te amo. Não dá. Eu não vou continuar nessa situação porque isso está me matando. Naquele momento que eu obedeci a Deus, eu senti paz, voltei a ter alegria. E assim em todas as áreas da nossa vida, de repente nós estamos agindo de uma forma que Deus fala: não faça. Ah, mas é tão bom.
O bom que você vai sentir um prazer hoje, amanhã vai te trazer transtorno e dor de cabeça. Agora, quando nós fazemos como Davi, nos arrependemos, obedecemos a Deus e tomamos uma iniciativa diferente, nós começamos a viver a bênção. Começamos a viver a paz. E essa noite Deus quer trazer essa paz ao teu coração, quer trazer a bênção ao teu coração. Diga amém. Não sei o que você está vivendo, mas talvez seja por desobedecer a Deus que você está tendo esse tipo de situação na tua vida. Às vezes é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Assim disse o meu pastor muitas vezes para mim. Às vezes é melhor você pôr um ponto final em algo do que continuar arrastando e levando tristeza para a tua vida. Às vezes Davi poderia ter tomado uma atitude de falar: não, põe no carro de novo, morreu, deixa ele morto, vamos enterrar e vamos colocar no carro e levar de novo. Imagina qual seria a situação. Poderia cair novamente e ia morrer o outro, porque ele ia tocar na arca. Aí chegava lá na cidade, todo mundo triste por causa daquela situação, falando: não, a gente não pode. Deus deve ser temido? Sim ou não? Sim, mas ele deve ser amado e adorado. Temer não é ter medo. Ter medo é uma coisa, temer é outra. Eu não tenho que ter medo de Deus. Eu não vou fazer isso porque Deus castiga. Eu vou fazer isso sim porque eu quero agradar o meu Deus e Ele sabe o que é melhor para mim. Então, quando nós agimos assim, Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus acerta as situações. Agora eu te pergunto, vamos analisar. Esse homem ressuscitou? Uzá ressuscitou? Sim ou não? Não. Ele provavelmente tinha família? Sim. Sua família teve que arrastar esse amargor da morte do seu ente querido? Sim. Davi, por muitos e muitos anos, ele continuou lembrando dessa situação de Uzá? Sim. Mas ele tomou uma atitude que gerou uma mudança dele para frente. Certas coisas do nosso passado, aliás, qualquer coisa do nosso passado não pode ser mudada. Existem coisas boas do meu passado que eu lembro, mas existem muitas coisas ruins do meu passado que eu também lembro. Mas eu vivo o presente preparando um futuro melhor. Esses dias mesmo eu fui lá no shopping lá com a pastora, foi depois do culto, né? A gente acabou cedo, fomos buscar uma tinta para ela, né? Fui lá buscar um latex para ela passar no cabelo, né? Uma tinta esmalte, né? E aí chegamos lá e a Nicole pediu para ir num brinquedo, né? Lá tá tendo um parquinho, eu falei: tá bom, vai lá. Dei o dinheiro pro ingresso e ela foi no brinquedo. E eu tava lá no brinquedo assim, olhando, fotografando, ó, dele é maior, dele é meio complicado. Fotografando lá, e eu comecei a me lembrar do tempo que meu pai me levava. Hoje você tem um monte de parque, um monte de circo. No meu tempo era bem diferente, né? No meu tempo não tinha parque em qualquer lugar, né? Tem uma pessoa contemporânea, né, Fátima? Né? Contemporânea, tá assim, ó. Né? Tinha tanto parque? Não. Tinha tanto brinquedo, tanta coisa legal assim? Não tinha, nosso tempo era meio complicado. Mas era um tempo legal, porque a gente podia ficar na rua, podia jogar bola de gude, podia brincar, pular corda, essas coisas. E tinha um parquinho lá no Brooklyn, desse tipo de parque. Não sei se você chegou a conhecer. E meu pai me levava lá de vez em nunca. Então eu lá no parque, eu olhei a Nicole lá brincando, né? Olha a cara da Raquel, ela falou: eu também queria, mas ela não está crescendo na altura, mas está crescendo na idade, né? Está fazendo cursinho, vai prestar faculdade, aquela coisa toda. E eu vendo a Nicole brincar, eu me lembrei do tempo que meu pai levava. Então muitas coisas que nós temos no passado nos trazem lembranças alegres. Mas assim como eu falei, no dia 15 eu olhei a foto do meu pai e me trouxe uma tristeza no coração, eu chorei. Mas essas coisas, quando vêm na tua memória, elas não permanecem. Elas trazem aquele sentimento e você segue adiante. Então quando você toma atitude hoje, amanhã o teu futuro vai ser melhor. Então se hoje você tomar uma decisão diante de Deus, falar: Deus, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou fazer conforme tu queres, por mais que seja contrário à minha vontade, eu sei que eu vou ser feliz e abençoado amanhã. Obedecer é melhor do que sacrificar.
E para encerrar, eu sempre falo de semente. Toda semente tem uma colheita, amém? A Nicole pegou uns feijõezinhos e plantou aqui na floreira da pastora, né? E eu olhei um pé de feijão, um deles cresceu de uma tal maneira que ele começou a se enrolar nas outras plantas. Eu falei, caramba, eu vou buscar o ganso de ouro no céu. Vou virar o joelho pé de feijão, porque o bicho começou a crescer muito, né? E aí, de repente, o feijão cresceu e deu umas vagens, né? Quando eu abri a vagem, sabe o que eu achei lá dentro? Maçã. Uai, plantou feijão, deu a vagem, eu abri, o que tinha lá dentro? Feijão. Não tinha como ter maçã, laranja, banana ou qualquer outra coisa, porque era um pé de feijão. E infelizmente ele morreu antes de chegar no céu, senão estava rico. Ia pegar o ganso de ouro lá. Então, quando você planta alguma coisa na tua vida, pode ter certeza que você vai colher aquilo que você plantou. Não tem como mudar essa regra. Vai plantar algo, vai colher algo. Plantou semente boa, colhe fruto bom. Plantou semente ruim, colhe fruto ruim. Então, durante muito tempo, você está colhendo frutos ruins. Não é assim? Por causa do plantio. Começa a plantar sementes boas. Começa a plantar obediência a Deus. Porque vai começar a colher frutos bons também. Então, durante um tempo, você vai colher o fruto ruim e vai colher o fruto bom. Mas vai chegar um tempo que a árvore ruim não vai dar mais frutos. Aí você vai colher só do fruto bom. O segredo da tua semeadura é a semente que você está lançando e aonde você está lançando. Lança em uma terra fértil. Lança a tua semente na palavra. Lança a tua semente em Deus. Porque amanhã você vai começar a colher frutos maravilhosos. Quem está em fase de estudo, não desperdice seu tempo. Estude. Porque amanhã você vai colher os seus frutos. Eu converso muito com as minhas filhas e falo, olha, vocês têm as mesmas condições. Não adianta chegar amanhã e falar, ah, mas a fulana tem uma situação melhor. Não, são as mesmas condições. Então quem faz o futuro? Nós mesmos. Então Deus te dá um livro. Eu achei maravilhoso isso. Eu li uma crônica no final do ano, na véspera da passagem, que diz o seguinte: o ano está acabando, nós escrevemos a nossa história. Agora Deus nos dá um caderno branquinho com 365 páginas em branco. No final do ano nós vamos ler aquilo que nós escrevemos. Então a nossa história nós estamos escrevendo. Deus está nos dando direcionamentos para que nós possamos viver melhor. Não adianta chegar o ano inteiro fazer as mesmas coisas, chegar no final do ano e falar nada aconteceu. Qual foi a tua atitude? Eu não quis obedecer a Deus. Eu não quis servir a Deus. Eu não quis fazer aquilo que Deus direcionou e mostrou. Aí chega no final do ano, nada mudou. Então aproveite a tua vida, porque Deus te deu ela para você viver nessa terra. Deus te dá sabedoria e estratégia. Se você não sabe como agir diante da situação, ore a Deus, leia a Bíblia, porque o Senhor vai revelar a você. E Deus vai te direcionar da melhor maneira possível. Mas Deus, não é isso que eu quero. Saiba, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. E muitas vezes o que eu acho que é melhor para mim, não é o melhor. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Fale com Deus agora, peça direção para Ele. Coloque suas dúvidas, seus questionamentos diante do Senhor. Deus, eu não sei como agir nessa situação. Até agora eu coloquei minha mão e fiz do jeito que eu achava certo. E só deu errado. Então Deus me mostra, me revela a tua vontade, me revela como eu devo agir nessa situação, como eu devo caminhar, para que eu possa verdadeiramente ser feliz. Problema todo mundo vai ter sempre. Enquanto nós somos vivos, nós teremos problemas. Mas Deus nos dá sabedoria para gerenciar e resolver esses problemas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muitas decisões e atitudes que nós tomamos nos levaram a ter prejuízos, nos levaram a tomar decisões erradas, e hoje nós muitas vezes pagamos preço, Senhor, daquilo que foi errado na nossa vida.
Senhor, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que Tu abras o nosso entendimento, que Tu fales conosco, que Tu nos mostres a direção e que nos dê coragem, Senhor, e ousadia de obedecer a Tua voz, Senhor. Porque muitas vezes é difícil obedecer ao Senhor, porque conflita com a nossa vontade, com o nosso entendimento, com o nosso desejo, ó Pai. Mas nós queremos verdadeiramente obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua voz, Senhor. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, pelos Teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite, que Tu possas verdadeiramente abrir os olhos, Senhor, e dar uma direção na qual que devemos caminhar, Senhor. Que possamos verdadeiramente andar nessa direção e viveremos a Tua vontade e seremos felizes e abençoados, Senhor. Deus, ensina-nos, ó Pai, a verdadeiramente vencer cada batalha. Ensina-nos a verdadeiramente a fazer segundo a Tua vontade, ó Pai. Porque sabemos que fazendo assim, nós teremos bênçãos, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então guarda isso no teu coração. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando nós obedecemos a voz de Deus, nós conseguimos resolver muitas situações. Eu passei um tempo tão negro na minha vida, era um túnel sem luz. E eu nunca pedi para Deus, Deus, me tira desse buraco. Eu pedi a Deus, me mostre uma luz para eu saber para que lado eu vou. Eu uma vez estava na igreja e falei, quem aqui pediu para Deus tirar do problema? Todo mundo levantou a mão e falou, não peça. Peça para Deus te dar a direção para você saber como sair dele. E aí de repente Deus mostrou uma luzinha no fim do túnel, uma luzinha minúscula lá. E eu falei, é nessa direção que eu vou. E consegui sair da dificuldade. Porque Deus muitas vezes não vai te pegar no colo e te tirar do problema. Quer ver um problema muito sério? A vida financeira. A gente pega, tenta resolver o negócio, né? Fala, quer ver que alegria? Você recebeu, esses dias uma menina me ligou do Santander. Por favor, senhor Ricardo Alves Kinderman, sou eu. Olha, nós selecionamos o seu nome aqui, estamos disponibilizando para o senhor um cartão de crédito com limite, não sei o que. Falei, filha, eu já tenho 4 cartões de crédito, estou tentando resolver os problemas. Eu não vou pegar. Não quero, obrigado. Não, mas não quero. Obrigado, eu agradeço, não quero. Porque no passado, um abismo escamou outro abismo. Eu me meti numa situação financeira muito complicada quando eu tinha jornal. E aí o que acontece? Eu pegava um empréstimo num banco para cobrir o outro. Aí eu não conseguia pagar nem esse. Aí eu pegava outro empréstimo e comecei a pegar cartão. E quando eu vi, eu estava num buraco. Quando o jornal quebrou, eu fiquei com uma dívida de 40 mil reais. E tudo aquilo que eu usei como estratégia para mim, só me levou para o prejuízo. Minha esposa está aqui que não me deixa mentir. A gente passou um tempo assim terrível. Então muitas vezes no desespero, na nossa cabeça, não, então eu vou pegar um empréstimo aqui especial, vou pegar esse negócio para cobrir esse negócio. Aí você não consegue acertar esse porque tem outras pendências. Aí você ficou com essa dívida e ainda subiu mais uma. É Deus o responsável por essa situação? É o diabo o responsável por essa situação? Má administração. Então muitas decisões nossas nos levam à distância de Deus. Quando ouvimos Deus, Senhor, o que eu faço nessa situação? Você vai agir assim, assim. Busca direcionamento de Deus. E aquele buraco enorme, não é da noite para o dia que você sai do buraco. Mas Deus vai começar a te direcionar e você vai começar a andar. Olha, se eu evitar gastar aqui, se eu evitar fazer assim, se eu olhar dessa maneira, então eu vou começar a consertar. Daqui a pouco você vai olhar e fala, uai, como é que eu saí dessa situação? Aí o pessoal pergunta, como é que você resolveu essa situação? Fala, não sei. Não sei, só sei que Deus foi dando estratégia. Uma vez o pastor Alexandre trouxe uma palavra que Deus está trazendo negociações. Aí eu cheguei em casa e ainda tinha um jornal e nós tínhamos comprado um computador e tínhamos um problema no Banco Banespa. Então tudo que caía lá comia, porque é um devorador. Aí eu peguei, não consegui pagar todos os cheques, eu tinha 24, paguei 5 e tinha 19 ainda. Aí eu liguei para a financeira e falei, vamos trocar os cheques. Eu te dou no Bradesco
As mesmas datas, não posso. Mas é a mesma data, o mesmo valor. É só trocar papel. Não pode. Falei, então vamos voltar. Voltaram 19 cheques naquela época. Pouca coisa, né? Então eles me ligaram cobrando, falaram, o senhor tem que pagar o primeiro cheque. Era de 126, estava 400 reais. Primeiro cheque. Eu falei, eu não tenho como pagar. Aí veio essa palavra. E o crente incrédulo, assim, quando recebe uma palavra profética que Deus abriu uma porta, ele fala, mas será que é? E chegou uma, ligou para a pastora, ela estava em casa, na época que ela não trabalhava fora, ela ficava em casa, né? Olha, ligou lá o cara lá do cheque, ele falou o seguinte, se você der 600 reais, ele devolve todos os cheques. A dívida era de quase 3 mil reais, né? Uma coisa assim. Isso é golpe, isso é só para... Aí Deus falou, ô incrédulo, eu não falei que eu estava liberando negociações? Aí eu corri, levantei os 600 pau e falei, Deus, olha, eu vou lançar na tua palavra. Eu não sei, eu estou com meu coração meio duro, mas a tua palavra disse, e o Senhor disse que eu estou sem crédito, eu vou depositar lá, depositei. Na semana seguinte chegou uma carta no correio registrada com os 19 cheques. De 3 mil reais, Deus deu uma negociação para 600. E nós recebemos todos os cheques. Então entenda, quando Deus falar no teu coração, independente da situação que seja, obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E eu queria chamar a pastora Eunice, para estarmos orando pelos filhos de oração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Clame por essas vidas, clame por essas pessoas que estão colocadas aqui sobre o altar do Senhor. Eu não preciso conhecer a pessoa para orar por ela, né? Então tem várias pessoas que mandam pedido de oração pela internet. Eu escrevo no papelzinho, apresento diante do Senhor, e aí as pessoas falam, olha, foi curado, foi abençoado, restaurou o casamento. Eu não preciso conhecer, eu só tenho que apresentar a Deus, porque Ele conhece, amém? Então apresente essas vidas, mas ore mesmo, como se fosse por você. O Ricardinho fez uma ilustração que estava me explicando, achei fantástico, né? Então ele pegou uma caixa de papelão e estava falando sobre intercessão num determinado momento. Aí ele pegou a caixa, estava fechada, e então ninguém podia tocar lá no boneco, né? Aí de repente, quando ele falou sobre o pecado, abriu a brecha, ele abriu um buraco, e todo mundo conseguiu colocar a mão e pegar o boneco. Aí ele falou, a intercessão é isso. O buraco está lá. Mas a pessoa, daí ele falou, pega agora o boneco. Daí ele pegou e pulou na frente. A pessoa não conseguia pegar, porque ele estava na frente. Intercessão é isso, é você entrar naquela brecha e orar e clamar pela pessoa. Olhe para essas vidas. Ontem a Bispo Marisa, ela foi curada de câncer. Não só nós, muita gente orou por ela, mas ela deu testemunho. Então ela foi alcançada através das nossas orações. Então você pode não curar ninguém, você não cura nem tua tosse. Eu pelo menos estou com tosse aqui, até agora não curou a tosse. Mas a minha oração tem poder, a tua oração tem poder. Então clame agora por essas vidas em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Senta sua mão pra cá. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos colocar essas vidas diante de Ti, Pai amado. Quantos pedidos, Senhor, estão aqui diante da Tua presença, Pai. Quantos nomes, Pai, escritos nesse caderno, Senhor. São pessoas que precisam, Pai, de um milagre, Senhor. São pessoas que precisam, Pai, de uma cura, de uma restauração, Senhor. São pessoas que precisam de direção, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Vem de encontro a essas vidas, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Porque Tu conheces cada uma delas pelo nome, Pai amado. Oh, meu Pai, vai de encontro agora, Pai, onde estiver essas vidas, Senhor. Vai tirando, Senhor, todo espírito maldito, Senhor, de droga, Senhor, de bebida, Senhor, de vícios, meu Pai. Pai amado, vai quebrando todo laço, Senhor. Vai quebrando toda a obra do inferno contra essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, quantas pessoas, Pai amado, estão paralisadas, Senhor, por causa de situações, ó Pai. Meu Deus, que elas tenham estratégia, Senhor, de caminhar, Senhor. Oh Pai amado, tira, meu Deus, toda aflição de alma, tira toda tristeza, Senhor. Tira, meu Pai, tudo aquilo que tem se levantado, Senhor, contra essas vidas, Pai amado. Repreenda toda depressão, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Todo espírito de morte, Senhor, seja denunciado agora em nome de Jesus, ó Pai. Coloca essas vidas em liberdade,
Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Todo espírito de suicídio, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Porque o teu nome tem poder, Senhor. A tua palavra tem poder, meu Deus. Pai amado, cada vida que está aqui representada, através de um papel, através do nome escrito no caderno, ou nesse papel, Senhor, sejam visitados agora, Pai, em suas aflições, em suas angústias, Senhor, em suas lutas, ó Pai. Ó Pai, sejam visitadas agora, Pai, nas suas tribulações, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu és fiel, Senhor. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da tribulação e da angústia, Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, seja presente agora nessas vidas, Senhor, neste momento difícil, Pai, neste momento, Pai, onde não sabe como fazer, como andar, como caminhar, como resolver, meu Deus, que possamos entregar em tuas mãos, Senhor, essas vidas agora, Pai, que tu sejas a direção, Senhor, que tu sejas, Senhor amado, aquele que guia, Senhor, aquele que guarda, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, que cada uma dessas vidas, Senhor, sejam agora, Senhor, abençoadas e protegidas por Ti, meu Pai. E cada uma dessas vidas agora, Pai, possam receber das Tuas mãos, Senhor, a salvação, a cura, o refrigério, Senhor, o direcionamento, ó Pai. Que portas sejam abertas, Senhor, para que os Teus filhos recebam a vitória, Pai amado. Aquele que está desenganado pelo médico, meu Deus, eu coloco agora diante de Ti, Senhor, como igreja, Pai, juntamente com os nossos irmãos aqui, meu Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Tu és o que curava no passado e Tu curas ainda hoje, meu Pai. Por isso nós colocamos diante da Tua presença, já confiando, Pai, na Tua vitória, na cura, Senhor, na restauração, na porta aberta, Senhor. Oh Deus, no Teu milagre nessas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo, Pedro, em nome de Jesus, amém? A casa é de Deus, sinta-se à vontade, tá bom? Os nossos cultos de domingo começam às 18 horas, tá bom? Glória a Deus. E após o culto, rapidinho, a reunião com o grupo Gestos de Amor. Reunião sobre horários e ensaios. 9 horas da manhã, é osso, né? São tantas emoções. Domingo, 9 horas da manhã, ensaio de coreografia é complicado, amém? Então não esqueça, dia 30, último sábado do mês, nós vamos ter o cinemão, ok? Então venha, traga uma pessoa, venha, vai ser uma grande bênção, com pipoca e refrigerante de graça. E é isso aí. Gente, vamos agradecer a Deus, amém? Vamos para as nossas casas. Senhor, nós te damos graças por essa noite, por esse tempo na Tua casa. Te pedimos que Tu nos leve embaixo da Tua paz, Senhor, guardando, Senhor, a nossa volta. Assim como Tu nos trouxe em paz, Tu nos leve embaixo dessa mesma paz, Senhor. Prepara uma semana abençoada, Senhor. Vai trazendo suprimento, trazendo, Senhor, a Tua vitória, ó Pai. E a Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores, Senhor. Deus, nós te louvamos por tudo, ó Pai. E te agradecemos por esse final de semana abençoado. Nós oramos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E eu quero levantar a minha mão sobre o Teu povo abençoando, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. E que o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito estejam sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, cumprimento o teu irmão e vá na paz do Senhor. Não esqueça, estejam orando pelo projeto do acampamento, amém?